Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 477. A verdadeira forma de Eleanor Adasteia. Marta franziu a testa ao sentir o poder crescente de Eleanor. O poder estava mudando a própria atmosfera. Até parecia que a gravidade ao seu redor havia aumentado algumas vezes. Ela está exagerando. Victor pressionou algum botão estranho nela. Não que eu pudesse culpá-la. Dorothy falou com pequenos indícios de inveja em sua voz. Rose, que estava com os braços cruzados, mostrou apenas um pequeno sorriso. Parece que eu não tenho que fazer nada. Eles têm muita química um com o outro. Rose não era estúpida. Ela podia ver que tipo de mulher Victor gostava. E se eu fosse colocar em palavras que tipo das mulheres que ele gostava? A resposta seria: os mais loucos como a herdeira do clã da neve, e aqueles maníacos de batalha como os Katashi. E maníacos por batalhas eram algo que todas as valquírias eram, e mesmo assim, essas mulheres não atraíam toda a atenção de Victor. Sim, ele apreciava sua figura, mas isso era ele ser um homem, e ser respeitoso à sua maneira. Não havia luxúria nos olhos de Victor. Mas os olhos que ele estava dando a Eleanor agora eram algo que ele nunca mostrou a nenhuma das valquírias. E isso é uma coisa boa. Seremos vizinhos, então é importante estarmos o mais próximos possível. Como uma família. Ela está com tesão. Juliette assentiu com satisfação. As meninas apenas olharam para Juliette com um olhar sem palavras. O quê? É a verdade. Victor aceitou claramente o lado monstruoso do nosso líder. Juro que por um momento o vi devorando a mulher com os olhos. Não me surpreenderia se eles pulassem várias etapas importantes. E foi direto para o sexo. Outro silêncio caiu ao redor deles. Mesmo que quisessem refutá-lo, eles não podiam. Eles podiam sentir claramente a tensão no ar de Eleanor e Victor. Logo a onda de poder começou a se dissipar, e lá estava Eleanor em toda sua monstruosa glória. Sua armadura preta em algum momento mudou completamente e se fundiu completamente com o corpo de Eleanor, escamas verdes escuras cobrindo todo o seu corpo. Seus longos cabelos brancos estavam soltos no céu, os chifres em sua cabeça ficaram mais proeminentes e afiados, asas maiores que anteriores estavam atrás dela, uma cauda longa e afiada que parecia ter o poder de perfurar qualquer coisa. Seu rosto monstruoso assumiu características faciais de quando ela era uma vampira, com a única diferença sendo sua pele verde escura e escamas pretas com tons verdes que pareciam ser proteção de ouvido para ela. A atmosfera que emanava de seu corpo era sufocante, era como se ela estivesse na presença de um monstro superior. Victor sentiu seu sangue ferver, seu sorriso cresceu e uma sensação de diversão invadiu. PFFT. Isso é. Isso é. Ele não se conteve, seu corpo estava tremendo, e então, a risada louca foi ouvida ao redor, chamando a atenção de todos. Ele estava rindo com a mão no peito como se tivesse visto algo realmente divertido. A sensação de sangue ao redor dele, a sensação de seu instinto de matar era muito sufocante. Sim, ele era um monstro maior. Dorothy murmurou e as meninas não puderam deixar de concordar com ela. Incrível. Esplêndido. Eu sabia que vir para este lugar foi a melhor decisão que já tomei na minha vida. Ele olhou para Eleanor com um olhar intenso. Um olhar que fez crescer o sorriso de presas de Eleanor. Victor. A voz de Eleanor era uma mistura de monstruosa e vazia. Oh! Os olhos de Victor brilharam quando Eleanor ergueu sua grande espada. Em um piscar de olhos, toda a Great Sword estava coberta de fogo verde escuro. Não pisque os olhos. Ela lentamente começou a erguer sua Great Sword em direção ao céu. Não desvie sua atenção. Um estranho efeito começou a acontecer ao redor. Todos os ogros começaram a levitar lentamente em direção ao céu. Era como se uma força invisível os levantasse, e não eram apenas os monstros, a terra ao redor deles, a poeira, as rochas, tudo estava levitando em direção ao céu. Quando todos os monstros estavam no céu, Eleanor foi ouvida novamente. Me veja. E entenda porque eu mereci o título de Conde Vampiro. E foi isso que ele fez, Victor observou. Eleanor tinha toda a sua atenção, seus olhos estavam grudados nela, ela tinha tudo dele. E isso incluía sua crescente obsessão. Eleanor olha para o céu e fala com uma voz neutra e simples. Singularidade. De repente, o mundo perde a cor, tudo fica preto e branco, e a única coisa visível era a chama verde na Great Sword de Eleanor. Chama que começou a subir em direção aos céus em ritmo acelerado, e lentamente,
Uma pequena bola verde parecida com um mini-sol começou a ser criada no céu. O fogo verde parou de sair da Great Sword de Eleanor e, no momento seguinte, a bola de fogo verde começou a girar horizontalmente. Era uma rotação não muito lenta, e não muito rápida. No segundo seguinte, algo começou a acontecer. O mundo voltou ao normal, e os monstros que estavam no ar começaram a ser sugados em direção à chama. Quando o primeiro monstro foi engolido pela chama, a chama cresceu. E esse processo se repetiu quando os monstros entraram em contato com a chama verde. A bola de fogo parecia estar se alimentando dos monstros. Quando julga necessário, Eleanor aponta a palma da mão para o céu e faz um gesto de cerrar o punho, expandir. O efeito foi imediato. A bola de fogo começou a se expandir, e engoliu todos os monstros. Pedras, engoliu tudo. Tudo aconteceu em menos de segundos. Quando tudo foi eliminado, Eleanor falou, contrato. A bola de fogo começou a diminuir de tamanho. Antes era como uma bola de fogo gigante. Agora era do tamanho de uma bola de basquete e, no segundo depois, a bola de fogo havia sumido. Por mais simples que fosse, Eleanor eliminou uma horda inteira com uma técnica. Uma técnica que pode ser usada neste formulário. O silêncio que caiu ao redor foi bastante agradável para Eleanor, e o olhar de choque de Victor agradou ainda mais. Ela não pôde deixar de mostrar um pequeno sorriso presunçoso. Um sorriso que Victor achou adorável, especialmente quando ela estava naquela forma. Victor agora entendia por que Eleanor ganhou o título de Conde Vampiro. Ela era como todo mundo que tem esse título, uma bomba nuclear ambulante. Errado, de certa forma. Ela era pior do que uma bomba nuclear que destrói tudo, porque se Victor estiver certo, esse poder que ela exibiu é muito mais perigoso do que mostrou. A técnica não é chamada de singularidade à toa. Ele pensou enquanto olhava para o dano da Terra ao seu redor. Mas o que mais intrigou Victor é que mesmo que ela não tivesse essa técnica, ela já seria muito perigosa. Se o poder do clã Adrastea de controlar a Terra for igual ao que ele espera, Eleanor pode destruir um país inteiro apenas causando um grande terremoto. E todos sabiam as consequências que um terremoto poderia ter. Mas deixando isso de lado. Que forma é essa? Victor pensou curiosamente enquanto devorava Eleanor com seu olhar. Transformação do Conde Vampiro. Rose começou a falar quando viu o olhar de Victor. Bem, chamar isso de transformação de um Conde Vampiro parece errado. Afinal, ela não está acessando a forma ancestral do vampiro ficando mais forte. Victor olhou para Rose com um olhar curioso. Você poderia dizer que ela está usando a forma despertada de sua linhagem monstruosa. Rose explicou ao ver Eleanor se aproximando lentamente do grupo. Eu acho que o nome, forma do despertar é mais apropriado. Eleanor brincou, mesmo que esse não fosse o nome oficial ou como sua transformação funciona, ela ainda poderia brincar sobre isso. Despertando, hein? Ele se virou para Eleanor. Vendo suas feições monstruosas, Victor lentamente aproximou a mão do rosto dela. Eleanor olhou para a mão de Victor com um olhar curioso, e o deixou fazer o que queria. Quando ele tocou o rosto de Eleanor, ele podia sentir a sensação fria de sua pele, ele também podia sentir uma espidez e rigidez provando que sua pele era mais dura do que parecia. Tocando a área da bochecha e sentindo as escamas que pareciam atuar como um protetor para sua orelha. O corpo de Eleanor tremeu levemente, e ela corou um pouco, afinal, suas orelhas nessa forma eram um pouco sensíveis. Felizmente devido à sua pele verde escura, ela achou que Victor não percebeu. Você pode procurar um quarto. As meninas e Victor olharam para Julieta. O que? Ela falou quando viu o olhar divertido de Victor. Onde estava aquela garota estoica e fria? Victor pensou, e então continuou. Parece que ela ficou mais confortável comigo e está agindo com mais naturalidade. Ignorando a aprovação de Julieta como se não fosse nada, ele perguntou, você não se cansa dessa forma? Não particularmente. Oh! Só me canso quando minha linhagem se fortalece nesta forma, mas ao assumir essa forma, não me canso, afinal. Se vamos dizer a verdade, essa é a minha verdadeira forma. As garotas estremeceram levemente, algo que Victor não percebeu porque estava tão focado em Eleanor. Ela está indo tão longe para contar um segredo do clã. Rosa pensou. A sua verdadeira forma não é a do vampiro? Perguntou Victor. A forma de vampiro que você conhece é algo que eu assuma depois de selar a linhagem do monstro.
A partir desse ponto, as meninas pararam de se importar. Elas entenderam que seu líder parecia revelar o segredo mais bem guardado de seu clã para Victor como se não fosse nada. O quanto essa mulher gosta dele. Dorothy não pode deixar de revirar os olhos. Você selou sua verdadeira forma. Sim. Esse selamento acontece a partir do momento em que um membro do nosso clã nasce para que no futuro ele possa treinar. Afinal ainda é uma linhagem monstruosa. Instintos, tendência à destruição e hábitos são muito piores que os do vampiro se não controlada. Victor acena com a cabeça. Ele poderia se identificar com esta situação, porque se ele for honesta com você, sua verdadeira forma é a forma do progenitor. Mas como ele não pode controlar essa forma completamente, ele precisa selar para aprender a controlar. Espere, isso significa? Sim, as meninas são assim também. Victor olhou ao redor e viu o sorriso nos rostos das garotas, incluindo o de Rose. Victor riu um pouco e volta a olhar para Eleanor. Ele olhou para o corpo dela, e percebeu que apesar dela estar naquela forma que parecia proteger todo o seu corpo com escamas, seu corpo curvilíneo ainda estava bem visível, e seus seios estavam sendo protegidos por uma camada maior de armadura escamosa. Ela é bonita. Vendo o olhar de Victor em suas escamas, ela explicou: nossa armadura foi projetada para que, quando deslacássemos nossa linhagem, a armadura se fundisse com nossa linhagem para conceder proteção extra. Isso significa que se você voltar para sua forma de vampiro e tirar sua armadura, e voltar para aquela forma verdadeira, você estará nu? Sim. Eleanor respondeu com os olhos semicerrados. Ela achou essa pergunta estranha. Quero dizer, não praticamente nua, porque eu terei escamas protegendo minhas partes íntimas. Eu posso controlá-las à vontade para... Espere, porque eu estou explicando isso para você. Ela falou com um rosto com diferentes tons de cor. Atual. Fufufu, e eu pensei que ele iria perguntar isso descaradamente. Henrietta sorriu presunçosamente. E eu pensei que ele não tinha pensado nisso. Para ser honesto, acho que ele só perguntou isso porque ele é Eleanor. Tire sua mente das sarjetas, meninas, pelo amor de Deus. Victor revirou os olhos, e as meninas apenas riram dele. Vencedor. Sim. Ele olhou para Rosa. Quando um membro do nosso clã pratica a cópula, devemos fazê-lo em nossa verdadeira forma para que a linhagem do monstro seja transmitida com mais força para a próxima geração. As meninas ficaram satisfeitas ao ver Victor um pouco envergonhado, o que era algo bastante raro, afinal ela estava muito confiante, e para ser sincera, essa visão fez um dano crítico aos seus corações. A beleza dele era injusta. Oia. Ele definitivamente pensou nisso. Dorothy falou. Ele pensou em fazer isso e aquilo com Eleanor nesta forma. Julieta gritou. Julieta. Dorothy. Eleanor gritou quando suas asas se abriram ameaçadoramente. Gole. Os dois engoliram em seco quando viram o rosto zangado, envergonhado de Eleanor. Comportem-se, meninas. Alexia apareceu atrás dela e bateu na cabeça dos dois, uma maneira de salvá-la da ira de Eleanor. Tapa. Eca. Os dois resmungaram. Tosse. Você sabe que nós vampiros temos uma boa característica de que tudo que é passado para a próxima geração é mais forte, certo? Rose chamou a atenção do grupo novamente. Sim. Quando um vampiro tem um filho, o filho vampiro recebe o talento e o potencial dos pais. Victor falou o que se lembrava. Sim, embora tenha potencial e talento, cabe ao filho treinar e aperfeiçoar esse poder. Victor acena com a cabeça. Ele entende do que ela estava falando. Um exemplo disso é sua esposa Ruby. Ela é filha de Scatash, e o talento e potencial de Scatash foi dado à sua filha, mas cabia a Ruby treinar esse potencial. Por causa disso, foi dito que Ruby tinha potencial para superar sua mãe, mas para isso acontecer, ela precisa treinar incansavelmente como Scatash e Victor. Isto é o que os vampiros eram, seres quebrados. Mas porque eles nascem fortes e têm uma vida longa, eles são principalmente preguiçosos. Espere. Os filhos de Vlad não herdaram seu sangue? Victor pensou. Ele só podia sentir uma conexão com Alpis. Ele se lembra claramente disso. Ah, isso não é incomum. Os pais estão no final do dia. Pais, eles são únicos. Eles não podem ser criados através de outro pai. Por causa disso, os filhos de Vlad não têm o mesmo poder que seu pai. Geralmente, eles herdam mais poderes de a mãe deles. Espere. E Opis?
Ela tem 50% de sangue de um dos pais. Não está completo, mas definitivamente está lá. Victor estreitou os olhos. Mas eles ainda são filhos de seus pais. Eles têm muito talento e potencial. Victor não sabia o que fazer com essa informação. Pelo que ele lembra, Vlad estava decepcionado com seus filhos porque eles não herdaram seu sangue. Ponto O Pis não é qualificada para ser chamada de progenitora, mas se ela herdou 50% do sangue de seu pai, isso significa que seu talento é maior que seus irmãos, e Vlad queria esse sangue em seus filhos do sexo masculino. Essa foi a única coisa que Victor conseguiu pensar. É possível que algum dos filhos dos pais receba seu sangue? Victor perguntou. Ele precisava tirar essa dúvida. Após um momento de silêncio, Rose falou, é possível. É uma coisa rara de acontecer, as chances são muito pequenas, mas um dos filhos de um dos pais pode herdar 50% de seu sangue. Eles não serão pais de pleno direito, mas terão alto potencial e talento. Como esperado. Eu estava certo. Porque, como eu disse, os progenitores não podem ser criados, eles nascem naturalmente, seja por coincidência, ou porque era para ser. Progenitores é o pai de uma raça inteira. Através dele, novas linhagens podem ser criadas, e uma civilização pode ser criada. Sua própria existência é algo único. E isso não pode ser replicado por ninguém. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 478. O fim da expedição. 42 mil quilômetros de distância de Warfall. 30 minutos após os eventos de Eleanor mostrando seu poder. Atualmente, o grupo estava no topo de uma montanha fazendo um acampamento. Eles tentaram passar por essa montanha, mas logo se depararam com a visão de 20 seres a mais de 50 metros de altura ao longe. Eles eram tão grandes que nem precisavam de visão sobrenatural para vê-los. Eles eram titãs, seres de uma classe acima de Behemoth. A própria ideia de combatê-los foi considerada tola pelo grupo. Eles podem ser lentos, mas são grandes, fortes e muito resistentes, sem mencionar que sua capacidade de atrair a atenção de vários monstros é muito problemática de se lidar. Lutar contra 2 ou 3 deles não é problema para o grupo, mas lutar contra 20, e sem tentar não se cansar, é uma loucura. Eles precisavam de um grupo maior, e um posto avançado para isso acontecer. Victor foi imprudente. Isso não era novidade, mas ele não era bobo. Ele sabe quando recuar. Você não vai voltar à sua forma selada. Ainda não, tio. Eleanor se espreguiçou. Já faz um tempo desde que eu abri minhas asas. Eu quero aproveitar um pouco. Victor olhou para Eleanor com olhos curiosos. Ele estava descaradamente desfrutando de sua forma. Eleanor, claro, não se importava com isso. Se havia um sentimento que ela tinha sobre isso, era que ela gostava. Eu gosto muito disso. Às vezes ela descaradamente exibe seus encantos para o homem observar mais. Uau, que exibição! Dorothy não podia acreditar no que estava vendo. Seu líder era assim antes. Bem, quando estamos nessa forma, nossos instintos nos tornam mais honestos. Alexia comentou. Isso é besteira, você sabe, certo? Dorothy estreitou os olhos. Sim. Alexia murmurou. Ser dominada pelo instinto só acontece com os membros mais jovens do clã Adrastea. Apesar de ser a jovem Eleanor tem a habilidade e o controle de uma vampira adulta, ela não seria dominada por seus instintos se a situação não fosse muito estressante. O que significa? Ela está fazendo isso porque ela quer. Ela está sendo narcisista. Eu não posso culpá-la. Henrietta, que estava ao lado de Marta, falou. Alexia e Dorothy olharam para as 2 mulheres. Nossos genes de monstros tornam nosso clã bem monstruoso. E poucos forasteiros podem aceitar isso, especialmente vampiros mais velhos presos em tradições antigas. Explicou Henrietta. Não tenho dúvidas de que se os vampiros mais velhos do Nightingale soubessem dessa transformação, eles estariam marchando em nossa direção procurando nos eliminar por manchar a honra dos nobres vampiros. Marta falou com desdém. Eu os convido a fazer isso. Esses vampiros fracos acham que podem lutar contra nós? Julieta se aproximou falando enquanto seus olhos se tornavam mais monstruosos. A defesa de Warfall é impenetrável. Ninguém passará por essas paredes, nem mesmo esses vampiros mais velhos. Judy era mais razoável, mas estava claro que ela desprezava os vampiros de Nightingale.
Apenas alguns vampiros poderiam ganhar o respeito do clã Adrastea, e o número de clãs que tem esse respeito pode ser contado em um dedo. Nem mesmo a família do rei vampiro é respeitada aqui. Claro, eles não vão te tratar mal, mas também não vão lamber seus pés como os outros clãs. Fufufu, se era difícil para eles fazer algo antes, agora se tornou uma tarefa impossível. Henrietta falou. Ah? Por que você diz isso? Dorothy perguntou. Nosso vizinho definitivamente nos ajudará se algo acontecer. Continuou Henrietta. As meninas exibiram um pequeno sorriso e acenaram levemente com a cabeça. Esse era apenas o nível de quanto confiavam no homem. Conhecendo sua personalidade, ele definitivamente interviria se algo ameaçasse o clã Adrastea. Oi, Leonor. Como os vampiros do seu clã ganharam essa linhagem? Eleanor, e as meninas estreitaram um pouco os olhos. O que você quer dizer com ganhar? Ela se fez de inocente. HMM. Você sabe o que eu sou, certo? Victor abriu um pequeno sorriso. Um pai. Correto. E nos pais somos bastante intuitivos sobre as almas. A alma é o registro de um ser, o corpo é seu receptáculo, e o sangue é a moeda de troca que os vampiros progenitores usam para alterar o corpo e a alma. Seu estado atual é muito mais como um híbrido do que um vampiro com traços de outra raça como minha filha Nero. Victor tocou o queixo, elaborou seus pensamentos, e então verbalizou. Seu gene de monstro é o mais forte que seu gene de vampiro. Acho que é 60% monstro e 40% vampiro. Talvez a linhagem esteja equilibrada em 50% cada. Ou a linhagem de vampiros sofreu mutação e desviou de seu curso normal. Por exemplo, a linhagem de vampiros devoraram a linhagem de monstros e assumiram suas características. Mas pela conversa que tive com você e as meninas, descartei a última teoria. Você e seu clã é a resposta mais perfeita que posso encontrar para um híbrido natural. Porque aspas no natural. Leonor riu. Porque eu não acho que ninguém do seu clã dormiria com um monstro. Eleanor ficou em silêncio. Eu não consigo ver um cenário onde um vampiro nobre e orgulhoso foi para a cama com monstros para ganhar poder. Se não foi por meio da reprodução que você conseguiu esse gene, só resta uma opção. Os vampiros pegaram essa linhagem à força e a colocaram em seu corpo, alma através de rituais, alguma tecnologia genética estranha ou magia. Um silêncio caiu sobre o lugar, e as meninas observaram Victor com o rosto ligeiramente chocado. Você é muito inteligente para o seu próprio bem, hein? Eleanor não pode deixar de falar. Ele acabou de descobrir o segredo mais profundo do clã dessa forma. Alessia não pode deixar de murmurar. E quando Victor fez isso, ele não pôde deixar de sorrir enquanto olhava para Alessia. Merda. Alessia. Dorothy gritou. Desculpe, ok? Fiquei chocado. Alessia revirou os olhos. Não me considero inteligente. Sou apenas um bom observador. Victor riu levemente, e então acrescentou em tom sério. Não se preocupe, Eleanor. Se preocupar com o quê? Não vou espalhar segredos de outras pessoas. Prefiro morrer do que fazer isso. Não exagere. Rose deu um tapinha leve no braço dele. Você não tem que morrer. Apenas não conte a ninguém. É difícil me matar, sabe? Só não tente se matar. Ela comentou seriamente. Só se você não falar sobre o meu segredo. Se você quer esconder que é pai, não use essa forma tão casualmente. As pessoas mais velhas reconhecerão facilmente essa presença. Vou tentar, mas não prometo nada. Você não pode ser confiável, hein? Ele gesticulou como se não tivesse escolha. Isso é apenas quem eu sou. Estupidamente teimoso. Eu diria um homem honesto. Claro, tio. Ela revirou os olhos. Os dois riram levemente, e logo um silêncio caiu ao redor deles. Uma atmosfera calma caiu ao redor deles. Victor ficou em silêncio enquanto observava Eleanor, que tinha seus cabelos brancos esvoaçando ao vento. Você está correto, Vic. Os vampiros da primeira geração do nosso clã adquiriram os poderes dos monstros através de um antigo ritual de renascimento. O coração de Victor pulou uma batida, e uma sensação de ansiedade percorreu seu corpo, mas ele tentou ao máximo manter a calma. Um ritual que nos torna híbridos de monstros e vampiros. Ao contrário de lobisomens e vampiros, os monstros têm uma alta adaptabilidade em seus genes, e por causa dessa adaptabilidade que era muito superior à dos humanos, o sangue facilmente se uniu ao sangue dos vampiros. Um ritual antigo que ainda hoje é usado para fazer membros do nosso clã.
Um ritual mortal que a taxa de sobrevivência é inferior a 5% e isso contando que somos vampiros, seres que têm grande regeneração. Victor estreitou os olhos. Como você faz novos membros do clã Adastea então? Nós diluímos os efeitos. Apenas os principais membros da família, no meu caso, minhas valquírias, meu mordomo tem sua verdadeira forma de monstro. Os outros têm apenas recursos, como olhos, e a capacidade de mudar os membros do corpo, etc. Entendo. Victor pensa em algo, sua cabeça estava girando a toda velocidade. Então ele disse, posso passar pelo ritual? Ele perguntou cautelosamente. Eleanor e as meninas arregalaram os olhos. Esse homem ainda queria mais poder? Você não pode. Não foi Eleanor quem respondeu, mas Rose. Victor olhou para Rose. Você me conhece. Eu posso sobreviver a este ritual, se há uma coisa em que tenho confiança, é minha regeneração e força de vontade. Eu sei. Então qual é o problema? Isso é o que o olhar de Victor disse. Como pai você passaria facilmente pelo ritual, doeria como uma cadela. Sim, mas sua chance de sobrevivência é superior a 70%, contando apenas com seu sangue, com sua força de vontade, sua regeneração, esse número sobe a 90% facilmente. Tão alto? Dorothy olhou incrédula. Não subestime um pai, eles são os pais de uma raça por uma razão, sua adaptabilidade é incrível. Rosa falou. Embora no caso de um senhor, seu sangue devoraria a linhagem do monstro. O sangue de um senhor é tão arrogante que ele não se permite mudar para agradar os outros, outros que mudarão para se adequar a ele. Rosa pensou. Incrível. Dorothy mais uma vez entendeu quão ridículo um pai era. Você não pode participar do ritual porque apenas membros do clã Adastea podem realizar o ritual. O que significa? Sim, você precisa deixar seu clã. Ou se casar com Eleanor. Rosa. Rose apenas olhou para Eleanor com um olhar sério. E a mulher ficou em silêncio. Eleanor percebeu que Rose não estava dizendo isso para provocá-la. Rose continuou observando Victor. Sua expressão facial não mudou muito. Tudo o que ela viu foi um suspiro visível. Suspirar. Parece que estarei de volta aos treinos então. Ele deu de ombros como se não tivesse escolha. Você desistiu tão facilmente. Você não quer ficar mais forte. Se fosse outra pessoa, eles pediriam imediatamente para se casar com Eleanor. O corpo de Eleanor tremeu um pouco quando ela ouviu o que Rose disse. Ela percebeu que estava certa. Ela estava se sentindo complicada agora. Por que ele não disse nada? Ele não me quer? Se eu fosse dizer a verdade, Rose tinha sentimentos por Victor. Ela não sabia se era amor ou não, mas esses sentimentos foram crescendo desde que ela o conheceu pela segunda vez. E esses sentimentos cresceram ainda mais nessa expedição. Ela não queria se separar dele. Assim que aconteceu algo que chocou todas as valquírias, Victor olhou para Rose com raiva, raiva genuína. Você pensa tão pouco de mim? Ele falou com desdém. Uma aura sanguinária deixou seu corpo. Você acha que em minha busca pelo poder, eu vou pisar nos sentimentos de Eleanor? Eleanor abriu ligeiramente os olhos. Craque, craque. A cratera em forma de teia da aranha se formou abaixo dele, e a sensação de sede de sangue ficou ainda mais forte. Sem se incomodar com isso, Rose perguntou, você sabe que Eleanor gosta de você, e seus sentimentos por ela são os mesmos. Se você pedir ela em casamento, ele certamente aceitará. Você terá uma linda esposa e uma nova linhagem para ficar mais forte. Não é incrível? O olhar de Victor mudou de raiva para desgosto, para desgosto. E pensar que você diria isso mesmo que fosse um teste. Repugnante. Rose sentiu seu coração doer um pouco. Ela viu que esses eram os verdadeiros sentimentos e opinião de Victor sobre o assunto. Você me trata como um tolo, Rose? Você acha que eu não sei o que você queria com essas perguntas? E pensar que você não me entenderia mesmo depois de estar perto de mim todo esse tempo. O olhar de decepção de Victor realmente doeu mais do que uma facada em seu coração. Ela sabe que o garoto sempre foi gentil com eles, e sempre os valorizou, mas como guardiã de Eleanor, ela precisa ter certeza dos sentimentos de Victor. Para responder a pergunta deste teste inútil. Sim, eu gosto de Eleanor. Eleanor arregalou os olhos. Mas eu não vou pedir para casar com ela por causa de algo como o poder adicional. Eu não vou pisar em seus sentimentos por isso. Eu nunca vou me casar por benefício mútuo, ou porque eu quero algo de uma pessoa.
Se vou me casar com alguém, é porque gosto dessa pessoa e espero o mesmo nível de sentimentos dessa pessoa. O sentimento sedento de sangue de Victor desapareceu, e uma expressão neutra apareceu em seu rosto. Isto é suficiente? Sim. Bom. Victor logo se vira. Vamos voltar, a jornada acabou. Não vamos passar por esses titãs sem nos machucar ou perder um companheiro, algo que quero evitar. Olhando para as costas de Victor enquanto ele se afastava, Eleanor falou, você sabe que deveria apenas perguntar, e ele responderia, certo? Eleanor falou com um olhar visível de raiva, um olhar que ela nunca tinha dado a Rose antes, e isso machucou ainda mais o coração da mulher mais velha. Eleanor logo se virou e voou em direção a Victor. Victor é muito honesto, ele nunca vai mentir para pessoas próximas a ele. Marta falou. Ele sempre nos tratou como companheiros desde o início da viagem, e sem querer nada em troca, ele usou seu corpo para nos proteger, e nos salvou. Julieta falou. Suas intenções eram puras desde o início. Alexia e Judy falaram. Eu sei, mas você precisava ter certeza. Henrietta falou. Rose assentiu. Não vou dizer que você é muito paranoico, afinal, você estava apenas tomando precauções. Obrigado. Mas você é muito paranoico. Rose olhou sem palavras para Henrietta. Ele não é como os outros nobres vampiros que vieram atrás de Eleanor antes. Você teve tempo suficiente para observá-lo. Você sabe. Rose assentiu. Mesmo sabendo disso, por que você fez esse teste inútil? Perguntou Henrietta. Sentimentos de preocupação muitas vezes superam algo que você já sabe. Eu não posso perder Eleanor como sua mãe. Ela olhou para as costas de Eleanor com um olhar triste. Suspirar. Henrietta e Marta suspirou ao mesmo tempo. Apenas peça desculpas a ele mais tarde. Ele já sabe por que você fez isso, e ele vai te entender. Ele não vai te culpar. Sim, eu vou. Embora você tenha perdido alguns pontos de respeito com ele. Julieta riu. As meninas olharam para Julieta. O quê? É a verdade. Por causa de sua paranoia de segurança, ela julgou mal a situação e perdeu um pouco do respeito daquele homem. Pelo amor de Deus, ele é alguém que até eu estou bem em brincar e agir normalmente, e isso diz muito. Agora que ela disse isso, Judy disse. Ela está certa, certo? Alexia riu. Julieta sempre suspeitou muito de estranhos, e se ela estava agindo normalmente perto de Victor, era porque ela confiava nele o suficiente. As meninas observavam Rose que estava deprimida. Nesse momento, Julieta deu um sorriso malicioso e disse, se você quer reconquistar seu respeito, por que não faz isso? Ela se aproximou de Rose e falou em seu ouvido. O rosto de Rose fica vermelho, e ela bate no chão com o pé. Nunca. Eu não vou fazer algo tão indecente, e Eleanor não vai me perdoar. TSK, puritano. Só peça desculpas e treine o Victor. Isso vai bastar. O homem é fácil de lidar, ele parece um leão. Só um pouco de treinamento, algumas leoas, um campo de presa para ele afiar as garras, e ele ficará feliz. Você apenas complicou demais as coisas. Alexia falou. Ok, eu vou fazer isso. Sexo? Julieta perguntou. Não. Desculpar-se. Rose se virou e se afastou do grupo. As meninas se entreolharam e sorriram, então pegaram suas coisas e seguiram Rose. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 479. É hora de Nuke. Na caminhada de volta para o Arfal, Eleanor explicou mais a Victor como o ritual funcionava. Ela explicou em detalhes por mais de 15 minutos e, para a alegria de Victor, o ritual era bastante fácil de fazer, mas difícil de realizar, e tinha um conjunto de regras. Primeiro, o ritual só pode ser realizado uma vez na vida de um ser. Como você está alterando, adicionando novo código genético em seu corpo, alma, é muito perigoso adicionar mais linhagens. Segundo, para que o ritual seja realizado, a tradição deve ser que o sujeito que vai experimentar o ritual deve caçar um monstro e usar esse monstro como combustível de mudança de linhagem. Terceiro, o ritual deve ser realizado apenas por membros do clã Adrastea, e a existência deste ritual deve permanecer extremamente secreta. Medidas drásticas como um pacto de alma são necessárias para que essa condição seja completa. O pacto da alma é algo parecido com o contrato das bruxas, mas é feito exclusivamente através de uma técnica que o clã Adrastea possui. Nesse pacto, você jura ficar calado sobre o assunto,
E apenas o chefe do clã Adrastea tem a permissão para divulgar essas informações. Quarto, se o ritual for realizado por um membro fora do clã Adrastea, esse membro deve imediatamente se unir de alguma forma com o clã Adrastea, seja através do casamento ou tornando-se membro do clã Adrastea. O ritual tem vários níveis de efeito, e apenas o efeito completo deve ser usado se o vampiro for competente o suficiente para sobreviver. Caso contrário, o vampiro receberá uma versão diluída do ritual. Esquecendo as partes bastante fáceis de entender do conjunto de regras, o método de fazer o ritual é simples. Casse um monstro e use-o para mudar sua linhagem. Victor sendo Victor, claro que ele não vai escolher um monstro qualquer. Ele quer o melhor deles, e sabendo disso, ele entende que não vai conseguir passar por esse ritual agora. Afinal, ele não tem o ingrediente necessário. A propósito, qual é a linhagem do seu monstro? Eleanor, que já estava de volta à sua forma vampira, falou com um sorriso irônico. É um monstro parecido com um dragão. Seus poderes estão relacionados à gravidade, fogo e veneno. Victor só conseguiu exibir um sorriso irônico. Não é à toa que ela parecia um dragão. Então você é imune ao fogo? Ele perguntou curioso. Tenho grande resistência ao fogo graças à minha linhagem, mas não sou completamente imune como você ou o clã da neve. Mas o clã da neve não é imune ao fogo? Quero dizer, o fogo não pode matar alguém do clã da neve, mas não somos completamente imunes ao fogo de qualquer tipo. O que você quer dizer? Exemplo, se um deus com a divindade maior do fogo nos atacar, sofreremos dano, não nos matará como um vampiro normal, mas ainda receberemos dano. Ah, então não é imunidade completa, hein? Sim. Pelo menos isso é verdade na forma base. Na forma de contagem de vampiros que Agnes usa, ela se torna completamente imune ao fogo. Afinal, assim como minha esposa Anastasia, ela dominou completamente a forma de contagem de vampiros, podendo assim alcançar nível 3 da transformação. Victor pensou enquanto se lembrava das memórias de Agnes nivelando uma cadeia de montanhas inteira com seu poder de conde vampiro. Oh, mantenha isso em segredo. Por quê? É um segredo do clã da neve. Eleanor apenas riu e revirou os olhos. Apesar da reação de Eleanor, Victor sabia que ela manteria isso em segredo. Assim, mesmo que você me permitisse passar pelo ritual, eu não me casaria com você por causa disso. A bochecha de Eleanor ficou levemente vermelha. Eu não quero que você pense que estou tirando vantagem de você ou algo assim. Mas você ainda vai passar pelo ritual, certo? Eleanor perguntou. Está claro. Victor não negaria uma maneira de ficar mais forte. Idiota. Sem vergonha. Eleanor bufou. Ah, tio, deixe esse assunto de lado. Afinal, eu ainda não tenho as coisas de monstro. Vamos nos conhecer melhor. Victor riu em tom jovial. Ok. Oh! Victor ergueu uma sobrancelha. O quê? Você achou que eu ia me deixar provocar o tempo todo? Eleanor revirou os olhos. Ela era uma guerreira, tinha pele grossa e um abdômen definido. Ela não ia ficar passiva o tempo todo. As valquírias que estavam assistindo essa interação à distância pareciam que estavam comendo comida de cachorro. Agora, eu te odeio, Rose. Henrietta não pode deixar de falar enquanto as valquírias concordam com a cabeça. Por quê? Por sua causa, eles estão agindo em seu próprio mundo. Isso é simplesmente revoltante. Henrietta grunhiu de aborrecimento. Isso não é uma coisa boa? Rosa ficou sem palavras. Sim. Mas é nojento quando eles fazem isso na nossa frente. Eles não têm nenhuma consideração por mulheres solteiras. Marta explicou. Agora que ela falou sobre isso, Rose entendeu por que eles estavam frustrados. Oh! Você desistiu daquele plano de Salomão. Julieta falou. Você não estava brincando? Claro que não. Somos valquírias, devemos ficar com nossa rainha Valkyria bom senso. O que significa que, se ela se casar, vamos nos juntar a eles também. Uma combo leve 1 e 7 no pacote, não é maravilhoso? Julieta exibiu um sorriso que parecia brilhar. Um silêncio desconfortável caiu entre as valquírias. Ok, é oficial. Ela é fodida com o cérebro. Alexia falou. Espere, porque estou sendo incluído. Rose perguntou sem palavras. Antiguidades também merecem ser amadas, e você sempre treinou e nem teve tempo de deixar uma prole no mundo. Isso é uma vergonha para qualquer ser vivo. Juliette parecia uma santa falando as palavras da Bíblia agora.
Veias surgiram na cabeça de Rose quando ela ouviu a palavra antiguidade. Se Rose participar, eu também participarei. Judy falou. É? Rosa ficou sem palavras. Eu também. Alexia falou. Conte comigo. Marta riu. Logo todas as valquírias falaram as mesmas palavras. Está decidido, nosso futuro depende de você, comandante Rose. Vá para a cama dele e faça um filho logo. Tapa. Rose deu um tapinha na cabeça de Juliette. Pare de brincar, seus jogos estão além da linha. Hugo. Juliette segurou sua cabeça. Mas não é brincadeira. Ela ficou em silêncio quando viu o olhar de Rose brilhando levemente vermelho sangue. Fufufu, você mereceu, Juliette. Marta riu. Gá. Você fala como se não estivesse no jogo também. O que você está falando? Marta perguntou genuinamente confusa. Eu não fiz nada. Ela parecia muito inocente. Por um momento, até Juliette pareceu acreditar nela. Hugo, pessoas chamalês. Esse é o segredo de viver uma vida longa. Você deve ser uma vergonha. Henrietta riu. As meninas começaram a rir da desgraça de Juliette. Victor de repente para de falar com Eleanor e olha para frente com um olhar sério. Vendo a reação de Victor, as meninas olham para ele. Elas estão com o homem tempo suficiente para saber que quando ele reage assim, é porque ele viu alguma coisa. No ponto de vista de Victor, sua visão começou a se ampliar, e logo ele viu algo. A cidade que Eleanor construiu com seu poder foi tomada por várias hordas de monstros que vão desde gigantes, lacaios, ogros e predadores. A cidade que você construiu foi tomada por monstros. Victor avisou as meninas. O que nós fazemos? As meninas olharam para Eleanor. Ignorar. Nossa prioridade é chegar em casa agora. Todos assentiram indicando que entenderam as palavras de Eleanor, mas todos tinham um pensamento em suas cabeças. Eu não acho que seja uma boa ideia. Rosa falou. Deixar uma cidade desse tamanho nas mãos de monstros não é uma boa ideia. Pelo menos devemos destruir a estrutura da cidade. Concordo. Victor falou. Percebendo que ele tinha a atenção de todas as meninas, ele disse. Embora você possa facilmente construir uma cidade com seu poder, não devemos deixar um alfa assumir o controle desta cidade. Devemos destruí-la. Eu entendo seu ponto, mas não temos uma maneira fácil de matar todos. Leonor falou. Quem disse matar os monstros? Eu falei sobre destruir a cidade, ou seja, apenas as estruturas que você criou. Eleanor entendeu agora, pensando em várias coisas. Ela tomou uma decisão. Deixe-me fazer isso. Não é uma boa ideia. Rose e Victor falaram ao mesmo tempo. As meninas ficaram sem palavras, incluindo Rose e a própria Eleanor. Victor, que estava acostumado a conversar por causa de Scatache, apenas continuou falando. Eleanor é nosso principal meio de segurança. Em uma emergência, seu poder de fazer uma cidade e espalhar os monstros é muito útil. Não podemos nos dar ao luxo de deixá-la cansada quando estamos apenas na metade. Ignorando sua sessão de choque, Rose concordou com as palavras de Victor. Isso era o que estava em sua mente também. A melhor pessoa para o trabalho sou eu. Eu não posso matá-los com meu poder por causa da imortalidade, mas destruir uma cidade? Isso é fácil. O sorriso de Victor tornou-se predatório. As garotas próximas a ele não podiam deixar de exibir um sorriso semelhante. Ele realmente era seu companheiro, mesmo que a atitude fosse a mesma. Chegando perto da cidade, Victor disse, contatando-nos em 3, 2, 1. Agora. Victor para de correr e as meninas se encontram em frente à cidade. Victor, por favor. Rosa falou. Eu sei. Victor joga seu Odachi e uma bolsa para Rose. Rose pegou o Odachi e olha curiosa para a arma e a bolsa que Victor jogou nela. Logo em seguida, ela volta a sua atenção para Victor. O que você vai fazer? Transforme tudo em cinzas. Lentamente, o fogo começou a cobrir o corpo de Victor, e no momento seguinte 2 longas asas de fogo apareceram atrás dele. Sua orelha ficou mais afiada, seus dentes mais afiados, suas mãos mudaram para garras afiadas, seus pés mudaram para patas de monstro, sua roupa havia evaporado há muito tempo. TSK, eu deveria trazer alguns ternos que Scatache fez para mim. Como era um traje feito especialmente para Victor, ele tinha grande força para seus atributos corporais, e quando transformado na transformação da contagem de vampiros, o traje não seria danificado.
É muito semelhante ao material que Scartash fez com sua armadura. Toda a transformação foi suave e rápida, provando que Victor era bastante proficiente na primeira forma do Conde Vampiro do Clã da Neve. A forma de Conde Vampiro do Clã da Neve foi a primeira forma que ele despertou. É compreensível que ele tenha mais controle sobre ela. Henrietta, querida. O corpo de Henrietta estremeceu um pouco com o tom melodioso e autoritário de Victor. Proteja as meninas se necessário, ok? Ok, ela aceitou as ordens com um tom levemente vermelho no rosto. Ela pega o cajado da sacerdotisa de suas costas, e fala algumas palavras de encantamento. Então seu corpo brilha levemente, e ela guarda o cajado e pega o escudo. Bom. Victor acenou levemente, e desapareceu, e apareceu sobre a cidade. Oi, oi. Agora não, Julieta. Henrietta falou em um tom definitivo que não permitia nenhuma recusa. Gole. Ok. Julieta sabia quando recuar, e provocar Henrietta agora não era uma boa ideia. Agora que parei para pensar. Vamos tentar uma nova técnica. Victor cria uma bola de fogo e olha para ela. Ele sabe que os poderes que tem, ele tem uma gama incrível de possibilidades para evoluir seus poderes. Um exemplo disso são seus raios. A eletricidade se condensada e jogada fora, pode se transformar em plasma, que dependendo de quanta energia ele coloca nele, esse plasma pode ser muitas vezes mais quente que seu poder de fogo. Outra coisa que ele pensou em fazer foi usar a telecinese eletromagnética. Ele deduz que pode fazer isso se tiver grande controle sobre seus raios. O fogo também não pode ficar de fora. Ele sabe que a chama que tem não é de longe a chama mais forte. No aspecto natural das coisas, a chama branca é a chama mais forte e mais quente. Ele tem algumas pistas sobre como aumentar o calor de sua chama, mas não consegue pensar em como aumentar esse calor para o fogo branco. Outras alternativas são misturar os elementos para se tornar um elemento completamente novo ou que tenha os efeitos de ambos os elementos, e esse é um nível que ele ainda não adquiriu. Mas ele aprendeu algo com essa tentativa e erro e com o experimento que fez com madeira usando água. A bola de fogo cresceu para tamanhos absurdos. Ele está tentando acabar com o planeta. Dorothy perguntou com suor no rosto. Não se deixe enganar pelo tamanho da bola de fogo. Essa bola não vai destruir o planeta, nem ela tem esse poder. Rosa falou. Comprimir. Verbalizando o que ele estava pensando como meio de controle, a bola de fogo que cobria todo o seu corpo começou a comprimir. E enquanto estava comprimindo, Victor estava colocando cada vez mais força. Tudo bem, isso é perigoso. Vamos mais alguns quilômetros de distância. Leonor falou. Você não confia no seu marido. Julieta falou com desdém. Ele ainda não é meu marido. Ainda assim, hein? Dorothy e Julieta deram um sorriso de merda. Eleanor bufou e se virou. Roar. Os monstros notaram a presença de Victor, mas era tarde demais. Victor já estava segurando uma pequena bola de fogo azul na mão. Dando um suspiro longo e cansado, ele finalmente solta a sua concentração. Parece que esse é o meu limite. Olhando para a bola de fogo azul em sua mão que era do tamanho de uma bola de basquete, ele não pôde deixar de dar um pequeno sorriso. Como esperado, o segredo é comprimir o fogo, mas isso exige uma concentração ridícula, e em uma batalha o inimigo não vai esperar tanto. Victor estava na forma de Conde Vampiro, e mesmo nessa forma, levou todo esse tempo para tornar seu fogo mais quente. Ele não pode nem imaginar se ele pode realizar esse feito em sua forma normal. Aquele homem, ele realmente fez isso. Rose não pôde deixar de comentar quando viu a bola de fogo azul. O que ele fez? Perguntou Judy. Você verá. Bem, torne-se meus experimentos. Victor riu e jogou a bola de fogo nos monstros. A bola de fogo voou lentamente em direção aos monstros. Parecia muito inofensiva. E a resposta correta é que era, parecia. No momento em que a bola de fogo tocou um monstro, um flash azul se espalhou por toda parte. Boom! Victor, você está levando muito a sério a frase as contagens de vampiros são armas nucleares ambulantes. Eleanor não pôde deixar de comentar. Ei, isso não é nada. Você sabe que com seu poder, você pode destruir um continente inteiro com um terremoto, certo? Victor comentou enquanto voltava à sua forma normal. Ele pegou a bolsa que Rose estava segurando e vestiu sua boxer, shorts e camisa simples. O tempo todo em que ele se vestiu as garotas estavam descaradamente olhando para ele.
Mesmo Rose não era insensível ao seu charme. Quero dizer, é possível. Eu preciso treinar para conseguir a façanha de controlar as placas tectônicas, mas... Eleanor ficou simplesmente sem palavras. A cidade inteira simplesmente desapareceu. Não restou nada, apenas um buraco relativamente longo. Toda a área foi incinerada. Eles estão voltando. Alexia murmurou. Esta regeneração de voltar, mesmo que todo o seu corpo seja exterminado, é algo a ser invejado. Victor não pode deixar de comentar, ele sabe que nem mesmo ele pode voltar se todo o seu corpo for destruído. De qualquer forma, vamos continuar. Eu quero estar de volta em casa em menos de 2 horas. Victor falou. Sim. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.